Olá, eu sou o professor Cláudio Branchieri e estou aqui para trazer para vocês conteúdo de economia de qualidade. Se você quiser continuar recebendo esse material, acompanhando nossos vídeos, por favor, se inscreva aqui no canal. Tá? A nossa aula de hoje é uma aula sobre equilíbrio de mercado e ela é uma continuidade da aula da semana passada, onde nós tratamos de oferta e demanda, leis de oferta, leis de demanda. Ok? Quando essas duas forças atuam em conjunto, as forças de oferta e demanda, o resultado é um equilíbrio de mercado, onde nós encontramos os seus preços, o preço e a quantidade daquele mercado específico. Então, antes de nós chegarmos ao equilíbrio de mercado, nós vamos dar uma olhadinha nas curvas de demanda e nas curvas de oferta, dando alguns exemplos bem simples, tá? E aí nós vamos entender como é que o equilíbrio de mercado se manifesta, né? Como é que ele se forma e como o mercado resolve seus próprios desequilíbrios, sejam de oferta ou de demanda. Então, para nós iniciarmos aqui, nós temos o seguinte. Então, na nossa aula de equilíbrio de mercado, nós temos duas curvas aqui. Nós temos curvas aqui, sendo duas curvas individual e mais uma curva de mercado. O que é uma curva? O que é um mercado de livros? Nada mais é do que a soma das demandas individuais das pessoas. É por isso que a gente estuda, por exemplo, determinante da demanda individual, para entender como se formam as demandas de mercado. Né? Então, nesse nosso exemplo aqui, nós temos a demanda por livros da Maria, do João, e a curva de demanda de mercados, que seria a soma das demandas individuais, né, dos dois. O que nós temos aqui? Nós temos uma curva de demanda, vocês se lembram? Negativamente inclinada, né? Ela anda no sentido negativo, tá? À medida que o preço vai aumentando, a quantidade vai diminuindo, ou seja, uma curva de demanda tradicional. Tá? Nesse nosso exemplo aqui, nós temos várias faixas de preço com demanda. Então, por exemplo, no caso da Maria, se o preço do livro fosse zero, ela demandaria 12 livros, por várias razões, né? A quantidade de livros que ela gosta mais ou menos de ler, ela tem mais ou menos tempo, né? Então, mas se o livro fosse grátis, a demanda dela seria 12. No caso do João, se o livro fosse grátis, a demanda seria 7. No mercado, se o preço do livro fosse grátis, então a quantidade de livros de demanda, a quantidade demandada de livros seria 19, que é a soma das 12 da Maria mais os 7 do João. Se nós continuássemos aqui, nós teríamos 40, se o preço fosse R$40, nós teríamos 4 livros da Maria, mais 3 livros do João, e assim a minha demanda de mercado para 40 livros seria de 7 unidades. Se o preço fosse 60, a Maria não compraria livros, o João compraria 1, a demanda de mercado seria 1 unidade. Então é assim que se comporta a demanda de mercado, a soma das demandas individuais e cada consumidor respondendo de maneira diferente a variações de preço. Tá? O que nós chamamos de elasticidade, que nós, como já vimos, já falei, nós vamos ver numa aula futura. Aqui nós temos as curvas de oferta individual. Tá? Então nós temos as empresas aqui, né? A boa leitura, a boa letra e a curva de mercado. A soma da oferta das duas editoras é quanto o mercado oferecerá de livros. Tá? Nós temos aqui uma curva positivamente inclinada, como é uma curva de oferta, certo? E à medida que o preço vai subindo, tá? A demanda por livros também, a oferta de livros vai subindo. Então, se o livro, essa editora, por exemplo, especificamente, passa a ofertar livros a partir de R$20. Se o preço do livro for grátis, ela oferta 0, se for 10 é 0, se for 20 é 1. Se o preço for 40 é 3, se o preço for 60 é 5, ou seja, à medida que o preço vai subindo, ela oferta mais livros. Já a boa letra só oferta a partir de R$30, a R$20 ela não pode. Então aqui a gente já tem, inclusive, por que uma oferta 1 e outra oferta 0? Sei lá, taxa de retorno do capital, não consegue competir no mercado, existem várias razões pelo qual isso acontece, certo?
a mesma coisa, nós temos a 30, a 20 ela oferece 0, a 40 ela oferece 4, a 60 ela oferece 8. Né? A soma, a curva de oferta do mercado, então, se o preço for 0 é 0, se o preço for 20 é 1, que é da boa leitura, se o preço for 40, a oferta total é 7, né, que é a soma das duas, se o preço for 60 é 13, é 5 da boa leitura e 8 da boa letra. Tá? Então, assim, nós temos uma curva de oferta tradicional. O que acontece quando eu junto as duas curvas, as curvas de oferta e curva de demanda? Nós temos aqui o mercado, o equilíbrio no mercado de livros. Tá? Então aqui nós temos, neste quadro aqui, a demanda de mercado que a gente viu no slide anterior, né, nos slides anteriores, e a oferta de livro que nós também vimos nos slides anteriores. Então, se o preço do livro for 0, eu vou ter 19 demanda. Quanto que vai ser minha oferta? Nenhum. Então não vai ter editor ofertando. Se o preço for 30, minha demanda vai ser de 10 livros, mas a oferta será de apenas 4. Se o preço for 40, né, vamos apagar isso aqui. Se o preço for 40, a minha oferta será de 7, minha demanda será de 7. Se o preço for 60, minha demanda será de 1 livro e a oferta será de 13. Ou seja, o nosso preço de mercado, o preço de mercado aqui é o preço de R$40. Né? Nós temos aqui. E a quantidade de livros que serão vendidos no mercado será de 7 unidades. Tá? R$40, 7 unidades. O que acontece? O que aconteceria? Então, só existe um preço de equilíbrio no mercado, não existe dois. Tá? Preço de mercado é preço de mercado. O preço de mercado é exatamente aonde a oferta é igual à demanda. Não existe dois pontos aqui, só existe um, que é este preço de equilíbrio aqui. Qualquer ponto diferente, qualquer preço diferente de R$40, eu tenho um desequilíbrio. O desequilíbrio é quando essa igualdade se desfaz. Tá? Então vamos dar uma olhadinha. Em dois pontos, por exemplo. Vamos dar uma olhadinha se o preço fosse R$50. Cara, R$50, toda a editora gostaria de ofertar, né? O preço está bom, ele atrai oferta. A minha oferta será de 10 livros. Ou seja, eu vou ter ali uma fila, uma pilha de 10 livros para vender. O problema é que com este preço, a minha demanda será apenas de 4 livros. Tá? Então, R$50 atrai um monte de gente querendo vender livros. Porém, eu não tenho demanda para tanto livro. Tá? O resultado é que eu tenho aqui um excesso de oferta. Certo? Um excesso de oferta. De quanto? 6 livros. Tá? Eu tenho um excesso de oferta de 6 livros. Parabolas. Obviamente as editoras não vão ficar assistindo aquela pilha de livros ali sem ter para quem vender, certo? Como é que o mercado resolve esse desequilíbrio? Olha só, vamos lá. Eu tenho 10 livros na pilha, 6 e 4 pessoas na fila, um excesso de oferta de 6 unidades. Vendo que eu não consigo vender tudo que eu produzo, as editoras começam a fazer promoções, ofertas, elas começam a baixar seus preços, ok? O preço começa a caminhar para baixo aqui, ok? Começa a caminhar para baixo. À medida que o preço vai baixando, vamos imaginar que eu baixo para R$45. A R$45, eu tenho um conjunto de editoras que não querem mais produzir livros. Elas acham que vale a pena 50, mas não acham que vale a pena 45. Algumas não têm competitividade a 45, só conseguem competir a 40. Então, à medida que o preço vai caindo, a oferta vai diminuindo. E
ao mesmo tempo, a demanda vai aumentando. Ou seja, quando o meu preço sai de 50 para 45, o número de empresas dispostas a vender livros diminui, certo? Vamos lá, vem para 8 livros. A minha pilha cai de 10 para 8, certo? A quantidade de pessoas na fila para comprar livros sai de 4 para 6. Eu ainda não estou no equilíbrio, certo? Mas eu já estou mais próximo. O meu excedente já é só 2. Eu continuo com a pressão, porque eu continuo tendo livros sobrando no mercado. Eu continuo com uma pressão de redução de preço, certo? À medida que o preço vai reduzindo, o fenômeno se repete, ou seja, as empresas saem do mercado ou porque não conseguem competir ou porque não é atrativo, mas à medida que o preço diminui, né, a quantidade de pessoas que podem e querem comprar livros aumenta, né, até que essas duas forças se encontrem aqui no preço de equilíbrio de R$40. Tá? Então essa pressão para redução de preço, ela tem um momento para cessar, que é quando o mercado atinge o preço de equilíbrio. Notem que o excesso de oferta ele é resolvido pela ação das duas forças, as forças de oferta e as forças de demanda atuando em conjunto, tá? Certo? O que aconteceria? Vamos pegar um exemplo típico bem do nosso momento, da tabela de preço mínimo de frete, né? O governo estabeleceu um preço mínimo de frete que era maior que o preço do mercado, que o mercado estava cobrando, correto? Certo? Ou seja, o mercado tinha um excesso de oferta de caminhões, beleza? Aí o preço estava baixo, aí os caminhoneiros fizeram a greve, pediram um preço mínimo, que é maior que o preço de mercado. Como é que o mercado reagiu? De um lado, a demanda diminuiu. Como? As empresas, os agricultores pararam de demandar frete, começaram a estocar o produto, né? Na outra ponta, os mesmos transportadores, as mesmas empresas que precisavam de transporte, já estavam fazendo contas para saber se não valia a pena comprar a própria frota, o que é aumento de oferta. Então, veja bem, eu tinha um excedente, eu estabeleci a lei do preço mínimo, estabeleci um preço mínimo de frete, acima do preço de mercado, que é como aqui, né? O preço de mercado é 40, eu estabeleci um preço mínimo de 50. O governo diminuiu a demanda, porque os caras pararam de transportar, os produtores pararam de transportar, né? Ao mesmo tempo, esses mesmos produtores começavam a pensar em comprar mais caminhões para fazer eles mesmos o próprio transporte, ou seja, a tabela de preço mínimo de frete, ela cria um excesso de oferta, porque eu subverto o equilíbrio de mercado, cria um excesso de oferta, certo? E a única maneira do governo fazer com que essa lei funcione é comprando excedente de oferta, que seria, como eu não tenho o que transportar nos caminhões, o governo provavelmente teria que transportar ar dentro dos caminhões para poder fazer funcionar a tabela de preço mínimo. Então, é assim que o mercado funciona, tá? Vamos fazer uma outra coisa aqui e vamos fazer agora, se o preço mínimo fosse de R$30, eu teria a situação inversa. A este preço, poucas editoras estão dispostas a produzir livros, tá? Então eu só teria produção de 4 livros. Mas a este preço, a quantidade de pessoas que querem comprar livros é grande. Elas querem comprar 10 livros. O que eu tenho aqui? Um excedente de demanda, ok? Ou seja, eu tenho 4 livros na fila para vender, mas tenho 10 pessoas na fila querendo comprar. Mesma coisa. Como eu não tenho livro para todos, eu preciso escolher. Eu só tenho 4 livros para vender para 10 pessoas, eu preciso escolher quem das 4 compra. Como é que você resolve isso? Você resolve isso aumentando o preço, né? O preço vai subir. À medida que o preço vai subindo, a quantidade de empresas interessadas em atuar no mercado vai aumentando. Mas a quantidade de pessoas dispostas a comprar livro vai diminuindo, tá? Então, à medida que o preço vai subindo, que você tem aqui uma força atuando no sentido de aumentar os preços dos livros, você vai diminuindo a demanda.
essa pressão, né, esse movimento, ele cessa a partir do momento que eu, de novo, atinjo o equilíbrio. Tá? E isso é normal. Então, olha só. Vocês já assistiram aqueles filmes de ficção científica onde tu tem um microchip que tem todas as informações do mundo? Beleza. Esse microchip existe em economia e chama-se preço. O preço, ele traz consigo todas as informações relevantes que os agentes precisam ter. Eu vou dar um exemplo prático, vocês vão compreender. Vocês se lembram quando surgiu o H1N1, aquela gripe aviária lá? Que as pessoas começaram a ficar com medo de morrer de gripe. O governo começou uma campanha defendendo o uso de álcool gel como forma de não transmitir a doença. Tá? Ou seja, o álcool gel estaria, nesse caso, salvando vidas. O que aconteceu? Você tinha uma demanda por álcool gel, que era uma demanda orgânica, né? Quando surge um fato novo, que era a gripe aviária, e o governo defende que o uso de álcool gel salvava vidas, o que aconteceu com a demanda por álcool gel? Ela disparou. A demanda disparou. Só que as empresas de álcool não estavam preparadas para produzir esse produto. Ou seja, faltou álcool gel. Tá? Então eu tinha uma situação exatamente aqui, ó, um excesso de demanda, ok? O que aconteceria? Então, um excesso de demanda. Quando o preço começou a subir, ele começou a disparar para todos os agentes a informação, ó, falta álcool gel. Por isso que eu estou subindo. À medida que o preço ia subindo, as empresas de álcool disseram, opa, está aqui um mercado que vale a pena. Por que eu sei? Porque o preço está subindo, está faltando mercado, faltando álcool no mercado. Está valendo a pena produzir álcool gel. Tá? Na outra ponta da demanda, como o preço começou a subir, as pessoas começaram a usar menos álcool gel, né? Abusar menos do uso, né? Ser mais racional no uso. Ou seja, você teve um momento que foi o excesso de demanda provocado por um movimento autônomo. Faltou álcool gel no mercado. O preço começou a subir. Quando o preço subiu, eu informei aos investidores que eles tinham que botar dinheiro naquele mercado, ao mesmo tempo que eu informei aos consumidores que eles tinham que usar o álcool gel de maneira mais racional. O preço disparou essas informações. Ninguém fez nada, o preço o fez. Tá? E o resultado prático foi que em algum momento o preço parou de subir. Quando? Quando a oferta se igualou à demanda. O que teria acontecido se, por exemplo, numa medida populista, o governo quisesse tabelar o preço do álcool gel? Olha, não pode subir porque é um problema de saúde pública, os pobres não vão ter acesso, então não pode mais subir o preço do álcool gel. O que aconteceria na prática? Como eu tenho um excesso de demanda e eu não posso subir o preço, as pessoas não seriam informadas que elas teriam que usar o álcool gel de maneira mais racional porque está faltando. Ao mesmo tempo, o investidor ele não seria informado pelo mercado de que ali é um mercado bom para se botar dinheiro e investir, porque ali você ganha dinheiro. Aí o resultado desse tabelamento seria o quê? Eu teria uma quantidade grande de pessoas que não teriam acesso ao álcool gel porque não teria mercado. Então, estou dando esses dois exemplos, tanto da tabela de preço mínimo do frete, quanto aqui no caso do excesso do álcool gel, para vocês entenderem como é que funciona a mão invisível de mercado, como ele conduz os agentes, né? Como ele direciona os agentes no consumo e no investimento e na oferta. Qualquer ação do governo no sentido de barrar esse movimento natural de mercado, ele resulta fatalmente em um desequilíbrio. Por isso que os liberais, os economistas defendem que o governo jamais deve intervir no mecanismo de preços, porque ele gera esses desequilíbrios. Ok? Aqui nós temos então o gráfico, né, do que eu acabei de explicar sobre o excesso de oferta e o excesso de demanda, o preço de equilíbrio. Então isso a gente acabou de ver aqui, né? Só para vocês terem um quadro aqui, uma representação gráfica do excesso de oferta e excesso de demanda. E por fim, nós temos aqui as duas funções, tá? Se a gente quiser fazer uma função demanda.
uma função de equilíbrio de mercado. A quantidade demandada é composta por uma demanda autônoma, né, que eu chamo assim, que é a demanda quando o preço é zero, no caso da Maria seria, por exemplo, 12 livros, né, e uma elasticidade de preço e o próprio preço, ou seja, aqui é o impacto que tem um aumento no preço na quantidade demandada, ou da redução do preço na quantidade demandada, né? Então isso aqui é a função demanda. A função oferta, ela é composta da oferta autônoma, que é a oferta quando o preço é zero, mais a elasticidade de preço da oferta, que é o impacto da variação no preço na quantidade ofertada. Tá? E nós temos um equilíbrio de mercado, onde a quantidade demandada é igual à quantidade ofertada. A resolução disso é relativamente fácil, né? Vamos imaginar que nós tenhamos duas funções de demanda aqui, né? Função demanda e função oferta. Nós temos o seguinte, nós temos que QS igual a QD. Nós temos então que 15 mais 0,75P é igual a 65 menos 0,50P. Tá? Nós temos que isolar P aqui, né? Certo? E isolar as variáveis comuns. Então, eu vou ter 0,75P mais 0,50P igual a 65 menos 15. Eu vou ter que 1,25P igual a 50, P igual a 50 sobre 1,25, P igual a 40, ok? É assim que se resolve, é muito fácil, né? É uma matemática bem simples. Veja bem, aqui nós temos a demanda autônoma, aqui nós temos a elasticidade de preço da demanda, aqui nós temos a oferta autônoma, aqui nós temos a elasticidade de preço da oferta, ok? Certo? Bom, beleza. Essa foi a aula de equilíbrio de mercado. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, deixem seu like, por favor, né? E se vocês quiserem esse material aqui, não se esqueça de mandar um e-mail para claudiobranchieri@gmail.com. De qualquer forma, eu vou botar esse e-mail aqui na descrição do vídeo e vocês vão poder, se vocês quiserem receber esse material, é só você me pedir. Um abraço, até o próximo vídeo.